Você já sentiu o peso esmagador de um celular que nunca toca e o silêncio ensurdecedor de uma casa onde, apesar de estar cheia de gente, você se sente completamente invisível? Imagine acordar todos os dias. A primeira coisa que você faz é esticar o braço, pegar o aparelho na esperança de ver uma notificação, um bom dia, um como você está, e encontrar apenas a tela bloqueada, mostrando a hora e a data. Sem mensagens de amigos, sem notificações de grupos e, o que dói mais fundo na alma, absolutamente nada da sua própria família. É como se você fosse um fantasma vagando por corredores conhecidos, uma sombra que ninguém faz questão de notar, alguém que está ali fisicamente, mas cujas emoções e necessidades foram apagadas do mapa afetivo das pessoas que deveriam te amar por instinto. Essa era a minha realidade diária. Um ciclo vicioso de expectativa e decepção que parecia não ter fim. Se você já passou por isso, sabe que esse tipo de solidão não é apenas a ausência de pessoas, é a presença de uma indiferença que corrói a autoestima e te faz questionar o seu próprio valor no mundo. Eu passava horas olhando para o vazio, tentando entender o que eu tinha de errado. Por que o meu sangue? As pessoas que compartilham o meu sobrenome agiam como se eu fosse um móvel na sala, algo que está lá, mas que não faria a menor diferença se fosse retirado ou substituído. Eu assistia de longe as fotos deles em reuniões que eu nem sabia que iam acontecer. Via os sorrisos em jantares para os quais nunca fui convidada e lia postagens sobre união familiar, enquanto eu estava trancada no meu quarto, no mais absoluto abandono emocional. A tristeza não era apenas um sentimento passageiro. Era uma névoa densa e cinzenta que me acompanhava do momento em que eu abria os olhos até o segundo em que eu finalmente conseguia dormir. Geralmente com o rosto escondido no travesseiro para abafar o som do choro. Eu me sentia descartável. Acreditava piamente que se eu desaparecesse amanhã, o mundo continuaria girando. Exatamente da mesma forma e que as notificações no meu celular continuariam sendo exatamente zero. Mas sabe quando chegamos nesse nível de isolamento? Quando o mundo dos homens nos fecha todas as portas. Algo extraordinário acontece no mundo espiritual. Foi no ponto mais baixo da minha dor. Quando eu já não tinha mais lágrimas para derramar. E nem palavras para explicar a minha angústia. Que eu decidi fazer a única coisa que me restava. Eu me ajoelhei no chão frio do meu quarto, o lugar onde eu vivia os meus piores pesadelos de solidão, e fiz uma oração que não tinha palavras bonitas, nem rimas nem protocolos. Foi apenas um grito da alma. Deus, se o Senhor realmente está me vendo, se eu não sou invisível para o Senhor como sou para o resto do mundo, por favor me tira desse abismo. Eu não aguento mais ser ninguém para ninguém. Naquele momento, não houve um clarão de luz ou uma voz vinda do céu, mas uma paz que eu nunca tinha experimentado antes começou a preencher os espaços vazios do meu peito. Foi como se uma mão invisível estivesse enxugando as feridas que ninguém via. E ali começou a maior transformação da minha vida, Deus. Não mudou as pessoas da minha família. Ele mudou o meu endereço emocional. Ele começou a remover as escamas dos meus olhos, para que eu parasse de mendigar a atenção de quem não tinha nada para me dar. O processo foi doloroso, porque desapegar de quem a gente ama, mesmo quando esse amor não é recíproco, exige uma força sobrenatural. Mas Deus foi fiel. Ele começou a abrir portas que eu nem sabia que existiam. Primeiro surgiu uma oportunidade de trabalho em um ambiente completamente novo, um lugar onde as pessoas não sabiam do meu histórico de rejeição. Lá, eu conheci pessoas que me olhavam nos olhos quando eu falava. Pessoas que notavam se eu estava triste, que perguntavam se eu precisava de ajuda e que, aos poucos, foram se tornando os pilares de uma estrutura que eu nunca tive. Essas novas pessoas não tinham o meu sangue, mas tinham uma conexão de propósito e de alma que era muito mais forte do que qualquer laço biológico. Deus foi colocando anjos no meu caminho. Amigos que se tornaram irmãos de escolha, mentores que viram potencial onde a minha família via apenas um fardo. Eu comecei a perceber que a família que a vida nos dá nem sempre é a família onde nascemos. E que o amor verdadeiro é uma escolha diária de cuidado e presença, não uma obrigação de DNA. A minha vida foi sendo reconstruída tijolo por tijolo. A tristeza que antes me impedia de sonhar foi substituída por uma alegria vibrante, uma vontade de viver que eu achava que tinha morrido na infância. Hoje o meu celular não para de tocar. Mas as mensagens não são de cobranças ou de críticas. São de pessoas que realmente querem saber como foi o meu dia, que celebram as minhas vitórias como se fossem delas, e que seguram a minha mão quando os dias difíceis aparecem. Eu aprendi que o silêncio daquelas pessoas do passado foi necessário para que eu pudesse ouvir a voz de Deus me chamando para a minha verdadeira identidade. Eu não sou mais aquela menina que esperava uma migalha de atenção no canto da sala. Eu sou uma mulher amada, rodeada de pessoas que me valorizam e que foram enviadas por Deus para curar cada trauma que a indiferença causou.
Se você está ouvindo isso agora e sente que a sua história é parecida com a minha, se você está cansado de ser ignorado por quem deveria te proteger, eu quero te dizer uma coisa: não desista de você. Deus tem um plano de expansão para a sua vida, que vai muito além das paredes da sua casa ou das expectativas da sua família. Ele está preparando um novo ciclo, com novas pessoas, novos sorrisos e um amor tão puro que vai fazer toda essa dor parecer apenas um sonho ruim que ficou para trás. O que Deus tem para te dar é tão grande que não cabe no seu passado. Por isso Ele está te movendo para um futuro onde você será prioridade, onde a sua voz será ouvida e onde o seu celular será um canal de bênçãos e conexões reais. O deserto é apenas uma passagem, não é o seu destino final. Confie, ore e se prepare, porque a família de alma que Deus separou para você já está a caminho. E quando você encontrar essas pessoas, você vai entender que cada lágrima solitária valeu a pena para te preparar para o banquete que Ele preparou na presença dos seus adversários. Se essa mensagem tocou o seu coração e você sente que a sua virada está chegando, curta esse vídeo agora mesmo. Comente: "Eu aceito a minha nova vida." E compartilhe com aquela pessoa que precisa saber hoje mesmo que Deus nunca a esqueceu.